O meio ambiente do trabalho integra o meio ambiente geral, como dizia já o professor Fiorilla naquele curso que eu me referi. Meio ambiente não é só boto cor-de-rosa, né? O meio ambiente não é a biota só, nós temos o meio ambiente natural e o meio ambiente artificial, onde está o meio ambiente laboral, né? Então, o meio ambiente, o conceito também já foi recordado aqui hoje, o local onde se desenvolvem as atividades profissionais, é o que o professor Mancuso chama de habitat laboral, né? Pode ser um avião para o aeronauta, pode ser o ônibus para o trabalhador do transporte coletivo, ou pode ser o canteiro de obras. E hoje a gente vai abordar o meio ambiente laboral na construção civil. A construção civil, no índice de acidentes de trabalho, ela ocupa o 4º lugar da CNAE, né? O enquadramento da atividade econômica, o CNAE da construção civil é o item F, né, do anexo da NR4, item 2.1. Então, o que nós entendemos por indústria da construção civil? A NR18, que trata da construção civil, fala de indústria. Mas, na verdade, o CNAE vai definir a construção, né, a Classificação Nacional de Atividades Econômicas se refere à construção. Então, quando falamos de meio ambiente na construção civil, ou na indústria da construção civil, nós estamos nos referindo às construções de edifícios, né, as obras de infraestrutura, chamada construção pesada, e os serviços especializados para a construção. Esses 3 subitens que constituem, então, o item 2.1, seção F do CNAE, né, da Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Ela ocupa o que na lista dos CNAEs a construção civil é o 4º, em geração de acidentes, né? E os dados disponibilizados pelo Ministério da Previdência Social não são positivos no que diz respeito à redução dos acidentes de trabalho e das doenças ocupacionais e do trabalho na construção civil. Nós ainda temos índices altíssimos de acidentes de trabalho nessa área, e o Estado de São Paulo, a atividade que mais tem importância em termos de acidente de trabalho seria a construção civil. Nós nos dedicamos e nos deparamos muito com os problemas da construção civil. E a construção civil apresenta peculiaridades que acarretam dificuldades na hora de reduzir esse nível de acidente de trabalho. Nós temos na construção civil um grande número de pequenas e microempresas trabalhando em atividades altamente perigosas. Eu vou citar apenas um exemplo, a marmoraria, né? Nós temos, em certas etapas da construção civil, o corte do mármore. Tal como o amianto, que foi falado na etapa anterior, a sílica também causa uma doença extremamente execrável, que é a silicose, que traz um sentimento, uma perda, né, muito grande, mata a pessoa em 10 anos, a gente conhece como pulmão de pedra. E o amianto também entra na construção, na parte de desmonte, né, porque a construção vai envolver a construção e desmonte também. Muitas vezes se tem contato com o amianto na construção civil. E tem a questão da marmoraria. São pequenas empresas, nós não achamos grandes empresas especializadas nesse tipo de atividade da construção civil. Nós temos, no setor da construção civil, um alto grau de terceirização e informalidade. Hoje, o panorama da construção civil é de grandes empresas, com 10 ou 12 empregados registrados, e uma infinidade de ex-empregados transformados em CNPJ, né? Que é a famosa pejotização. Me desculpem o neologismo inventado para essa categoria, mas a construção civil tem sofrido da terceirização desenfreada, e não é terceirização, aí é mera interposição fraudulenta de mão de obra mesmo, e através, principalmente, da simulação de ato civil, de contrato com pessoa jurídica,
para simular ou encobrir relação de emprego de fato existente, o que se convencionou informalmente de chamar de pejotização. A área da construção civil está tomada por essa questão da pejotização, e isso dificulta muito a avaliação dos riscos e a prevenção dos riscos no meio ambiente laboral da construção civil. Tem um baixo nível de organização do trabalho. Nós vamos ver que a construção civil ainda padece de gerenciamento inadequado de riscos, né? Nós não temos rotinas, temos dificuldades de impor rotinas na construção civil e de prever o canteiro, os riscos e as medidas de proteção com antecedência necessária. Se nós tivéssemos uma organização do trabalho adequada na construção civil, estima-se que 62%, 70% em média, dos acidentes seriam evitados se houvesse um planejamento adequado do canteiro de obras antes do início dos trabalhos, o que, infelizmente, não acontece. Nós temos, na construção civil, uma reduzida formação e qualificação da mão de obra. Os trabalhadores da construção civil precisam ser capacitados, né? São os trabalhadores jovens, na maioria das vezes, que necessitam ser capacitados porque vão desenvolver atividades perigosas. O canteiro de obra, ao contrário de indústrias, onde nós vamos e as condições são sempre as mesmas e podemos prever rotinas, os canteiros de obras eles vão se transformando conforme a etapa da obra. Então, a transitoriedade das condições ambientais é uma coisa que importa na hora de planejar a prevenção de acidentes nesse ambiente, que difere dos outros setores, né? E, como consequência das características anteriores, nós temos um alto índice de acidentes de trabalho na construção civil. Aqui, eu queria discutir quais são as principais causas, ou os principais tipos de acidente da construção civil. Nós temos na construção civil como principal causa as quedas, né? Elas representam 40%, mais ou menos, dos acidentes de trabalho. Seguidas das eletrocuções, né? Falta de proteção contra o risco elétrico. Nós temos problemas com exposições de partes móveis de máquinas, a famosa serra circular da construção civil, que causa um grande número de acidentes de trabalho. Nós temos os soterramentos e as doenças osteomusculares. Quando falamos de meio ambiente do trabalho para a construção civil, nós devemos nos lembrar que o trabalhador da construção civil consome ou gasta, em média, 4.500 calorias por dia de trabalho. Esse trabalhador, quando vamos fazer a previsão dos atentados à sua saúde, quando vamos prever o planejamento do meio ambiente do trabalho adequado e sadio para o trabalhador da construção civil, nós devemos pensar numa alimentação para esse trabalhador. O trabalhador da construção civil que não tem uma dieta apropriada, ao tempo, todos eu acho que têm na memória a figura da pessoa que vai definhando com o passar dos anos. Por quê? Porque gasta muita caloria, um exercício pesado fisicamente, sem uma dieta de proteínas adequada. E, quando eu comecei no Ministério Público, nós visitávamos os canteiros de obra, junto com o Sindicato da Construção Civil, e, em conversa com os sindicalistas, eles falavam para mim, não, doutora, a primeira coisa que nós temos que olhar no canteiro é se eles estão dando café da manhã. Não, nós viemos olhar a serra, viemos olhar a proteção contra quedas, o guarda-corpo. Não, doutora, o café da manhã, senão ele cai lá de cima. Então, vejam a potência, a expansão da necessidade que nós temos de expandir nossos horizontes quando queremos realmente reduzir os números de acidentes na construção civil. Item importantíssimo. Está previsto na NR18, que é a principal norma de prevenção, de normas de medicina e segurança do trabalho, a principal da construção civil é chamada NR18. Não está prevista de forma adequada ou explícita.
Então, nós temos que nos socorrer do princípio da dignidade da pessoa humana, das NRs suplementares, NR17, NR9, NR5. Temos que pensar na sadia qualidade de vida para puxar para a prevenção do acidente de trabalho coisas que aparentemente foram esquecidas pela norma. Hoje, a principal norma realmente de meio ambiente de trabalho é a NR18, né? E o principal aspecto da NR18, que eu queria debater com os senhores, a NR18 é uma norma regulamentar construída por trabalhadores e empregadores, né? Ela e governo, ela foi feita a 3 mãos, a gente diz que ela, da sua construção participaram empreendedores, trabalhadores e governo. E a NR18, a principal norma a respeito, vai prever um documento importantíssimo para o meio ambiente do trabalho na construção, que é o PCMAT. Não sei se os senhores já ouviram falar. A NR18 é extensa, altamente técnica, demanda acompanhamento. Para você entender a NR, para nós entendermos a NR18, precisamos de auxílio de engenheiros e médicos do trabalho. Ela faz previsão detalhada de andaimes, de gruas, de proteção contra quedas, de pessoas e de materiais, de proteção contra máquinas, de órgãos de representatividade dos empregados, dos empregadores. Uma infinidade de normas. Eu destaquei o PCMAT como a principal norma de meio ambiente do trabalho com a qual nós devíamos nos preocupar. E eu até me penitencio aqui, porque antigamente, de tanto ver programas de prevenção de riscos feitos de maneira genérica, apenas para que se exiba para fiscalização, sem qualquer efeito prático, eu, com o passar dos anos, nas minhas diligências, eu até evitava de olhar esses documentos. Eu já chegava na obra, ou às vezes na empresa, e falava assim, não me mostre o PPRA, não me mostre o PCMAT. Por quê? Porque esses documentos, ao passar dos tempos, esse é um dos obstáculos ao meio ambiente do trabalho adequado, eles foram feitos de maneira protocolar, sem se preocupar realmente em identificar os riscos específicos e as medidas de proteção adequadas àquela atividade econômica e àquela empresa em especial. Então, passou mais a ser um documento para mostrar para o fiscal e não um real documento de gerenciamento de risco. Nós temos aqui, eu entendo que o obstáculo maior para o MAT adequado aqui na construção civil é realmente a resistência dos empregadores em adequadamente prever as medidas de proteção e os riscos do canteiro de obras de forma efetiva. O empregador ou empreendedor, como diz o professor Fiorilo, não quer gastar para que algo não aconteça. Ele se sente incomodado. O meio ambiente do trabalho, para o empreendedor, é visto como custo, e não como investimento. Essa mentalidade nós temos que mudar, né? Nós temos que mudar porque a empresa hoje, se ela quer sobreviver, ela tem os seus bens tangíveis, que são seus móveis, os seus imóveis, seu maquinário, mas ela tem seus bens intangíveis. E um bem intangível que a empresa tem que descobrir e que nós, quando vamos visitá-las, temos que exigir, é a cultura de não ocultar os incidentes, aprender com eles e construir programas efetivos de prevenção de riscos no meio ambiente laboral. Então, hoje, eu já não tenho mais aquela visão de evitar olhar os programas ou dar pouca importância para eles, né? O principal programa da construção civil é o PCMAT, e nós temos, então, que lutar para que o empregador ou empreendedor veja o PCMAT como uma garantia de bem intangível, como um investimento efetivo que ele faz para o seu futuro, né? De forma que, no PCMAT, nós podemos, né, se formos, e teremos que exigir isso, que o PCMAT faça a descrição pormenorizada das condições do meio ambiente e das operações nas diversas fases da obra, né? E
o PCMAT tem que ter as proteções coletivas perfeitamente discriminadas. A gente fala que um obstáculo ao meio ambiente de trabalho saudável na construção civil também é o fenômeno da EPIzação. Me permito aqui um outro neologismo. Eu sei que muitos doutrinadores, doutores, mestres não gostam dos neologismos que a peãozada inventa e, às vezes, a gente vai seguindo. Ou mesmo os doutrinadores do direito, às vezes, lançam mão dessas palavras. O empregador, o empreendedor, ainda está muito ligado à previsão dos EPIs, Equipamentos de Proteção Individual do Trabalhador. E, na construção civil, a ANR 18 reforça que a proteção é coletiva. O EPI só pode ser utilizado, o equipamento de proteção individual, quando não houver possibilidade de adoção do equipamento de proteção coletiva. Né? Não é à toa que a principal causa de acidente de trabalho é a queda. Porque as principais falhas do meio ambiente na construção civil é a falta de proteção coletiva contra quedas. Nós passamos nas ruas e nós vemos as construções abertas nos andares, sem guarda-corpo, sem proteção contra a queda de material e de pessoas. Né? Então, essa resistência do empregador em identificar os incidentes, aprender com ele, que é a gestão do conhecimento, do canteiro de obra, e investir no PCMAT adequado, poderia eliminar 60%, 70% dos acidentes nos canteiros de obras. Então, realmente, nós temos que dar importância para o PCMAT nas fiscalizações e na nossa atuação no dia a dia. E, como advogado, sempre aconselhar o cliente, né, se for a empresa, a investir nesses documentos gerenciais de risco e a não colocar na obra aqueles cartazes: estamos há 365 dias sem acidentes. Gente, muitas vezes é mentira. Essa política leva ao quê? Proíbe o trabalhador de relatar incidentes. Eu não vejo com bons olhos esses cartazes. Isso não interessa. Não podemos jogar, nós temos que ter um meio ambiente de trabalho também democrático para permitir que os incidentes que não chegaram a ser acidentes fatais ou acidentes graves possam ser relatados, possam ser analisados e possam resultar em medidas efetivas de prevenção dos riscos do meio ambiente laboral na construção civil. É a gestão do conhecimento. O outro obstáculo para o meio ambiente do trabalho saudável na construção civil são as práticas trabalhistas inadequadas, que eu já me referi. O canteiro de obra, hoje, está totalmente terceirizado, e não é bem a verdade uma terceirização, porque não se está delegando a terceiros atividades nas quais eles são mais experientes ou mais experts do que a construtora, está se delegando tudo, mantendo o poder de comando, o poder gerencial com a construtora. Então, a terceirização, na verdade, é uma interposição fraudulenta de mão de obra, que visa desviar a responsabilidade pelos acidentes, né, os outros direitos trabalhistas. Então, não é possível desvencilhar a proteção do meio ambiente do trabalho na construção civil da combate às fraudes às relações de trabalho. Tanto que, dentro do Ministério Público do Trabalho, os nossos projetos da construção civil estão vinculando outra coordenadoria, que é a Coordenadoria de Combate às Fraudes. Os colegas sabem que esses dois assuntos caminham entrelaçados. Né? E, quando se oculta o número de profissionais, de empregados do canteiro de obras, se facilita o acidente de trabalho. O terceirizado, ele não entra no número de empregados, na estatística da empresa. Ele, muitas vezes, a contratada não tem como interferir por estar no meio ambiente de trabalho alheio, ela está no estabelecimento de outra, ela não tem nem
potencial econômico e nem possibilidade concreta de interferir ou de integrar um sistema de controle seu de riscos ao da contratada. Então, hoje, o acidente de trabalho acontece com o terceirizado. E outro problema trabalhista que vai interferir diretamente no nível de acidentes é o excesso de jornada de trabalho. Hoje, a construção civil está com muitas tarefas e poucos prazos, poucos dias de prazo. Então, uma concentração de energia e um ritmo de trabalho acelerado que, com certeza, causa os acidentes de trabalho, né? A fadiga é a principal causa de acidente de trabalho, né? Não só na construção civil. Então, nós temos, quando pensamos no meio ambiente de trabalho da construção civil, temos que andar junto com o combate às fraudes trabalhistas e com a preocupação da jornada exaustiva, né, do meio ambiente laboral dos trabalhadores. Aqui apenas uma definição da NR18, que é o conjunto de normas aí principais da construção civil. Na questão da proteção de quedas, nós temos uma notícia muito boa, que é a NR35, né, uma NR do ano de 2012, que faz previsão desse ponto fulcral aí, sensível de causador de acidente de trabalho na construção civil, trabalho em alturas, né? Ela faz uma série de previsão, a NR35, específicas para o trabalho em altura, como necessidade de capacitação, necessidade de autorização específica para ingressar e começar a trabalhar em altura, considerado os 2 metros, né? A deficiência encontrada, né, na NR18, como eu disse para os senhores, a manutenção das áreas de vivência dos canteiros de obra. A NR18, como medida de cidadania, ela prevê uma série de circunstâncias de convivência, chamadas áreas de convivência dos canteiros de obra, que são tão importantes quanto às proteções relativas às máquinas, equipamentos, escadas, gruas. As áreas de vivência são os sanitários, os refeitórios, são pontos sensíveis, alojamentos, em que, logo que chegamos na obra, já são sinalizadores de como o empregador está tratando o meio ambiente laboral, né? Não é incomum nós encontrarmos canteiros de obras com áreas de vivência totalmente degradadas, sem condições de higiene, sem condições de proteger a intimidade do trabalhador, né? Os sanitários, muitas vezes, são totalmente abertos, sem condições de proteger minimamente a dignidade do trabalhador, do artigo 225, do artigo 1º, inciso 3º. E, então, a construção civil, ultimamente, também anda ligado com uma outra área de atuação do Ministério Público do Trabalho, que é o chamado trabalho análogo ao de escravo. Eu pensei muito em citar essa relação que existe hoje, mas o fato é que o trabalho análogo de escravo no Estado de São Paulo deixou de ser coisa restrita ao setor têxtil, onde já várias matérias divulgando, e tem passado para a área da construção civil. Nós temos as terceirizações ou as interposições fraudulentas de mão de obra, subempreitadas fraudulentas no canteiro de obra, muitas vezes com empregados migrantes, e agora, até recentemente, imigrantes também, do Haiti. Nós temos a famosa rota, né, do Nordeste para São Paulo, e onde que essas pessoas são alojadas? São alojadas em condições subhumanas, sem a mínima condição de habitabilidade, de higiene, de conforto. E isso, muitas vezes, vai caracterizar o crime de trabalho análogo de escravo, né? Algumas fotos, áreas totalmente abertas, com gambiarras elétricas, né? Aqui como devia ser, como é e como devia ser, né? Reparem no bebedouro, não tem copo, é um copo só para todo mundo. Não pode copo coletivo, gente. Então, assim, né? São coisas básicas, baratas,
que já mostram, logo no início, a inidoneidade da empregadora. Se vocês veem isso na área de vivência, podem esperar o pior nas outras áreas. Né? Os alojamentos, né? Junto com material inflamável, material da construção, gambiarra elétrica, roupa, todo mundo dormindo em 2 beliches. Né? Como deveria ser, como devemos lutar para que seja. Né? As gambiarras elétricas, aí a participação do nosso engenheiro André na foto. Situação de risco elétrico. O PCMAT tem que prever o risco elétrico. Né? O PCMAT é um programa que deve ser abrangente na previsão dos riscos, como deveriam ser. Né? Olha essa escada, perto da abertura, né? Totalmente precária. O trabalhador, para despencar dali, não precisa muito. Né? Situação precária, abertura de piso, sem proteção. A proteção em alturas, aquela NR35, que eu mencionei para os senhores, de suma importância na construção civil, a necessidade da ancoragem do trabalhador, do EPI, né, preso com cabo-guia. Aberturas, né? Olha a bagunça desse canteiro de obras, os trabalhadores estavam trabalhando nesse local sem nenhuma proteção contra quedas. Aqui não tem guarda-corpo, não tem rodapé, não tem nada. Né? Situação de ausência de risco e de proteção coletiva. A principal causa de acidentes na construção civil, como deveria ser. Guarda-corpo, tudo bonitinho. Né? As pessoas penduradas lá em cima, não sei se a foto dá muito para ver, mas sem qualquer equipamento de segurança, nem coletivo, nem individual. Né? Olha o cinto paraquedas, né? Com trava, como deveria ser. Olha essa escada. Que beleza de organização esse canteiro. Ele ia de um lugar para o outro, entre 2 pavimentos, no meio um buraco, para ele despencar. Né? Olha a escada com os degraus tortos. Né? É quase como aquele filme Tudo por uma Esmeralda. Né? Vamos ver se a gente consegue entrar na floresta da Colômbia e não cair no precipício. Me desculpe os mais novos, se alguém não lembra desse filme. A obra totalmente desprotegida, sem guarda-corpo, como deveria ser, né? O guarda-corpo, a proteção contra quedas de objetos e de pessoas. Então, gente, hoje, para o empregador, já que nós estamos aqui falando de advogados ou de estudantes que estão pensando nessa carreira, nós temos que lembrar para o trabalhador, para o empregador, né, que o não atendimento das normas de proteção ao meio ambiente laboral podem ocasionar hoje na construção civil, inclusive, uma inclusão na lista de cadastro de empregadores com trabalho análogo de escravo. Condições subhumanas e meio ambiente do trabalho são sinônimos de trabalho degradante. E trabalho degradante, ou trabalho indigno, é um dos subtipos de trabalho análogo de escravo, de acordo com o artigo 149 do Código Penal. Então, além do crime de exposição da vida do outro a risco, né, o 132 do Código Penal, que a gente sempre lembra, nós temos que lembrar do tema do trabalho análogo de escravo na construção civil. Temos que lembrar, né, das indenizações pesadas, tanto em ações individuais como em ações civis públicas ou ações coletivas, de autoria de sindicatos ou do Ministério Público do Trabalho, ou de outros órgãos públicos, para o empregador fazer a proteção e garantir um meio ambiente adequado, sadio, sadia qualidade de vida no canteiro, é, antes de tudo, uma atividade econômica, né? Porque ele precisa sobreviver. Então, ele tem que pensar nos riscos criminais, né? Nos riscos de indenizações. Né? Nessa turma do Ministério Público também, que já está pensando em cadeia produtiva, para responsabilizar a grande construtora pelos danos ao meio ambiente causados pelos seus subcontratados. Né?
Então, como medida de sobrevivência no regime capitalista, que não temos como afastar, que não é a nossa opção política, né? Então, por hoje é só. Muito obrigada pela atenção.